Olá, muito boa noite, você que acompanha o programa Café com Fatos, todas as quartas-feiras, reportando, trazendo os principais fatos aqui da nossa região do ABC. Santo André, São Bernardo, em especial São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e claro, sempre com um olhar muito voltado e atento à capital federal, a Brasília, e não é diferente nesta quarta-feira, porque Brasília está em polvorosa com a eleição que teve início às 4 horas da tarde para a sucessão de Eduardo Cunha no comando da Câmara dos Deputados. Eleição que ainda deve se estender ao longo da noite, adentrar a madrugada, vários candidatos aí postulando o comando da casa, um momento de efervescência também na política nacional. E nós seguimos aqui, de olho em Brasília e de olho no ABC, eu, Leandro Amaral, e o meu amigo jornalista Anderson Afonso. Boa noite, Anderson. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha, quem nos assiste pelo canal 3 da NET em São Caetano do Sul, para você que está em casa, para você que está aí no seu happy hour, no seu local de trabalho, para você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, pela internet em webtvsaocaetano.com.br. Bom saber que você está com a gente. Vem tomar um café conosco, porque tem, de fato, muita informação importante. Você pode participar também, pode mandar pergunta, crítica, reclamação, sugestão. Aproveite os canais que estão à disposição no próprio portal da web. Você pode mandar pelo Facebook, pode mandar pelo WhatsApp. Em tempo real a gente vai conversando aqui. E efervescência na política em Brasília, como disse o Leandro, aqui na região não é diferente. Lembrando que hoje é quarta-feira, dia 13 do mês de julho, é isso, né? Dia 13? 13 de julho. Então, daqui uma semana vai começar o período das convenções partidárias, meus amigos. E aí a temperatura, sabe, vamos sentir a febre, não? Quanto é que está a febre hoje da política da região? 38, 39 graus, vai chegar nos 40, 42 graus, a coisa está esquentando de fato, muita coisa vai acontecer e claro, você vai ficar sabendo de tudo acompanhando a TV SC, especialmente aqui no Café com Fatos, que tem na política o prato principal todas as quartas-feiras, né? É verdade, em especial em São Caetano, né, Anderson? Temperatura super elevada no dia 24 de julho. É o super domingo chamado aqui na cidade, porque teremos as convenções dos principais pré-candidatos. Paulo Pinheiro, José Eurico Júnior, Fábio Palácio e Gilberto Costa farão a convenção no mesmo dia e no mesmo horário, 10 horas da manhã. Só para apimentar um pouquinho mais. E São Bernardo não é diferente. Ah, São Bernardo do Campo, nós vamos conversar bastante aqui. Temos uma eleição que se avizinha aí bastante acirrada. O período eleitoral oficialmente começa depois do dia 5 de agosto, né? Campanha de fato no dia 16, né? Oficialmente, período mais curto, inclusive de campanha, 45 dias, e nesse período de 20 de julho a 5 de agosto, as convenções, aí é que se vão homologar de fato os candidatos a prefeito e a vereador em todas as cidades brasileiras, né? E aqui na região do ABC a coisa vai se avizinhando aí com uma disputa grande em algumas das principais cidades da nossa região. São Bernardo, como disse o Leandro, muitas emoções aí, inclusive tem pesquisa que foi divulgada nesta semana, a gente vai tratar disso aqui ao longo do nosso Café com Fatos, mas eu quero com muita alegria trazer aqui o nosso convidado, apresentar aos telespectadores, aos internautas, mais uma vez, Julinho Fusari, que é vereador em São Bernardo do Campo, pelo PPS, líder da oposição, e está aqui, firme para conversar sobre o mandato, a falar bastante sobre a eleição. Boa noite, Julinho. Boa noite, Anderson Afonso. Boa noite, Leandro Amaral. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos os internautas e à disposição de vocês, sempre que chamado, né? Legal. Bom, esse período muda a tua rotina? Como é que está a vida do Julinho Fusari, que tem as suas atividades parlamentares normais, mas já está vivendo o clima da eleição do dia 2 de outubro? Anderson, realmente algumas coisas até mudam um pouco. Até porque eu também sou presidente municipal do PPS em São Bernardo do Campo, né? Cidade onde o deputado federal Alex Manente lidera as pesquisas de intenção de voto para prefeito. Então a gente acumula essas funções, é claro que as nossas tarefas aumentam. E também os preparativos, né? Os preparativos para a nossa campanha eleitoral, para a gente poder colocar... Eu falo para as pessoas, nós que temos mandatos temos que passar por uma avaliação.
daquilo que nós produzimos enquanto parlamentar, né? E eu estou, assim, bastante confiante, bastante seguro, porque eu acredito que eu tenho cumprido a minha missão lá na Câmara Municipal e é isso que eu quero levar a conhecimento da nossa população. É verdade. Essa questão da prestação de contas, né, que é importante. A gente sempre chama a atenção em todos os canais que a gente participa, em todas as mídias pelas quais a gente tem a oportunidade de chamar a atenção da população. O dia da eleição é muito importante, mas depois de votar tem que acompanhar, tem que cobrar, tem que verificar as ações, tem que observar, tem que protestar, tem que puxar a orelha, né? Como é que tem sido isso em São Bernardo do Campo, no seu caso específico, Julinho, você que assumiu de fato como vereador e faz do mandato a tua rotina 24 horas por dia, né, Julinho? Verdade, Anderson. Eu falo que política também é vocação. Todos nós deveríamos passar por um teste vocacional antes de ingressar na vida pública. Eu me sinto realizado em exercer a função de representante da nossa população em São Bernardo do Campo. Eu me sinto realizado de estar vereador. Eu sempre digo isso. Eu não sou vereador, sou um cidadão, um munícipe de São Bernardo, que estou representando os demais munícipes, né? Eu estou vereador na Câmara Municipal. Mas está procurando fazer direito o seu trabalho. Fazer corretamente, né? Representar com qualidade. E tenho feito prestação de contas, algo que eu fiz desde o início do meu mandato. Já no primeiro ano eu saí em reuniões e agora eu fiz prestação de conta em todos os bairros da nossa cidade. Não teve uma região da nossa cidade que ficou sem a minha prestação de contas. Você pegar do Pós-Balsa, a região do Taboão, Paulicéia, eu estive presente fazendo prestação de contas do meu mandato, levando informação para a população daquilo que eu produzi enquanto parlamentar, dos enfrentamentos que eu fiz, das conquistas que nós tivemos. Eu acho muito importante essa relação próxima com o cidadão, né? Até para receber reclamação, se for o caso, né? Sem dúvida, olho no olho, né? Sem dúvida, e tem que ser assim, né? Eu tenho uma dinâmica, e desde o início do meu mandato, essa dinâmica de 2 vezes por semana, eu atendo a população no meu gabinete. Nos demais dias da semana, eu estou nos bairros, visitando a população, vistoriando obra, vistoriando e verificando o serviço público, como está sendo feito. É importante você estar próximo do cidadão, né? E hoje, se você me perguntar de qualquer bairro da nossa cidade, qualquer um dos bairros da nossa cidade, eu te falo qual o principal problema deste bairro, qual a principal dificuldade, quais as principais reclamações dos munícipes daquele bairro. Agora, além desse mapeamento, Julinho, é importante a gente destacar aqui para o nosso internauta, para o nosso telespectador, a questão do que é permitido ou não. Porque com essa mudança na legislação, um tempo mais curto, mais enxuto de campanha, oficialmente tem 45 dias para pedir voto. Mas a gente costuma dizer que na pré-campanha pode tudo, menos falar, vote em mim, número tal. O resto você pode fazer tudo. Qual que é o limite? Porque também é o momento que abre temporada para o PPS apontar para o PT apontar para o PPS, para o PSDB, tá fazendo campanha antecipada, não tá. O que é caracterizado, o que não é? Como é que o político pode estabelecer um mandato transparente com a população sem incorrer nessas brechas da legislação? Infelizmente, eu falo que lá em Brasília eles fazem uma regra e usam como laboratório as eleições municipais, né? Vereadores e vocês são prefeitos são os ratinhos de laboratório, né? Essa pré-campanha, eu acredito que tem muita coisa que ainda está em dúvida, do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Eu acredito que é um equívoco, porque a pré-campanha parece que pode tudo, né? Virou uma campanha antecipada. Eu, particularmente, não usei desse artifício, eu não coloquei um adesivo em carro, mesmo informando as minhas prestações. Eu não fiz pré-campanha. A única coisa que eu fiz, como eu faço em todos os anos, foi divulgar as minhas prestações de contas, né? E colocar as minhas prestações de contas na rua, né? E até por conta disso, eu recebi uma representação do Partido dos Trabalhadores querendo paralisar as minhas prestações de contas. Fazer com que o vereador parasse de prestar contas do seu mandato para com a população. Um absurdo. A justiça não acatou isso, né? Não, ainda bem que não, né? Nós temos... Mas a reclamação foi do outdoor em si ou foi de outro material? Não, o outdoor também, os meus informativos daquilo que eu estava prestando conta, eles falavam, olha, isso é campanha fora de hora, porque ele cita o nome dele 6 vezes no material. Ora, eles contaram quantas vezes eu citei o meu nome, né? A prestação de conta é de quem? É minha. Eu não fiz menção do que eu iria produzir, do que eu iria fazer, do que eu desejava para São Bernardo, qual é o futuro, daquilo que eu espero, daquilo que eu não espero, menção alguma nisso. Só prestei conta daquilo que eu produzi. Passado. Que já foi. Daquilo que nós produzimos, daquilo que nós fizemos na Câmara Municipal. Tanto nos nossos outdoors, convocando, chamando, era um convite o outdoor, para a população ir ver qual
aquilo que eu produzi enquanto vereador. Qual o papel realmente de um vereador? Porque muitas vezes eu vejo prestação de conta de vereador que fala que fez hospital, que pavimentou rua, e a gente sabe, eu falo todos os dias isso. Isso não é função de vereador. Enquanto parlamentar eu posso cobrar obra, eu posso cobrar infraestrutura, mas isso é prerrogativa do Poder Executivo. Julinho, que alerta fundamental você está fazendo. Para quem está nos assistindo aqui, né? Nós vamos ter agora a época de campanha. Então presta atenção nisso. Os caras que vão para a rua, que vão pedir o seu voto, começar a prometer praça, asfalto, hospital, escola, esquece. Dá um abraço nele e fala, vou escolher outro, tá? Porque você está tentando me enganar. Vereador não pode fazer isso, né, Julinho? É isso aí. Agora, tem gente também que diz o seguinte, vereador não pode fazer nada, então. Tem gente que vem aqui e reclama. Estava frustrado, queria tanto fazer as coisas pro povo, agora fui eleito, não consigo, porque o vereador tem limitação, não consegue e tal. Você está dizendo aí que está conseguindo, que conseguiu produzir, quer dizer, é possível fazer um mandato importante, cidadão, produtivo para a população, Julinho? Sem dúvida, Anderson, mesmo porque vamos levar algumas marcas aí do meu mandato que acredito que entraram para a história da nossa cidade. Uma delas, nunca um secretário havia sido convocado a prestar esclarecimento na Câmara Municipal da nossa cidade. Pela primeira vez na história de São Bernardo do Campo, a secretária de Educação, um secretário foi convocado a prestar esclarecimento sobre a questão do corte da merenda escolar. Convocado, foi não convocado, convidado. Não foi convidado, ele foi convocado. Tinha obrigação de ir. Isso é importante. Né? Então, assim como também a questão dos uniformes escolares, e nós falamos aqui inúmeras vezes sobre a questão dos uniformes escolares. Aliás, parênteses, não chegou tudo ainda. Não, né? chegou a conta-gota, chegou da menina, não chegou do menino, está chegando o uniforme escolar. Não, estamos no recesso, já estamos nas férias. E o engraçado é que eles falaram que, para alguns eles dizem o seguinte, olha, o uniforme escolar, eles falam que eles conseguiram economizar, que houve um erro da Cleusa, né? Para uma imprensa eles falam isso. Mas para a população eles falam, olha, a culpa é da oposição, que entrou com uma representação e nós tínhamos que separar os uniformes em lotes. Mas eles não contam o porquê da representação, né? A verdade, é mais uma ação do parlamentar, essa é a importância do vereador. Eu falo que quando as pessoas votam no vereador, claro, você vai buscar e vai lutar por melhorias para o bairro. Mas você vai lutar, você vai brigar, você não pode prometer algo que não depende só de você. Então, infraestrutura, a obra não depende só de você, depende da vontade do prefeito. Então você pode prometer empenho e luta para conquistar isso. Agora, o que você pode assumir de compromisso? De ser um fiscal do povo, de tentar fazer leis que venham promover o bem-estar da população. Olha, enquanto vereador eu consegui acabar com a sangria dos uniformes escolares. Um desvio de mais de 15 milhões de reais ano dos uniformes escolares. Os uniformes escolares deste ano ficaram 15 milhões mais baratos. Sem dizer, com melhor qualidade, porque não foram produzidos na China, foram produzidos aqui no nosso país. Então os uniformes são de melhor qualidade. Os anteriores tinham sido produzidos na China? Na China, né? Só cortavam a etiqueta e colocavam a etiqueta da empresa que ganhou a licitação. E nós comprovamos isso. 15 milhões mais barato, uniforme de melhor qualidade e fomentando a economia, gerando emprego no nosso país. Quer dizer, 15 milhões de anos. Acontecia o superfaturamento de 2008 até 2015. Nós fizemos a denúncia em 2013, quando eu tentei emplacar a CPI dos uniformes. Não é verdade? Se você pegar 15 milhões de anos de 2008 a 2015, quanto não foi desviado os gastos públicos? De 2008 a 2013, nenhum vereador viu isso. Nenhum vereador viu que havia conluio, havia algo errado na licitação dos uniformes escolares, porque logo que cheguei no primeiro ano eu já detectei isso. Conseguimos comprovar isso, tentei placar a CPI, levei o caso ao GAECO, ao Ministério Público. E mais uma coisa, a secretária que teve o pedido de prisão feito pelo GAECO, com a minha representação ao GAECO também, já está marcado o julgamento dela para outubro deste ano. Será julgada por crime doloso, por desvio do erário público, formação de quadrilha, quer dizer, está marcado lá já o julgamento dela. E quem sabe a gente consiga resgatar parte desse dinheiro que foi de alguma forma aí, desviado do nosso Julinho, nós estamos agora num recesso parlamentar. Quando voltar ao trabalho a partir de agosto, segundo semestre, o ambiente na Câmara inevitavelmente vai estar contaminado pela questão eleitoral. Até que ponto isso afeta a produtividade entre agosto e outubro no plenário? Não adianta nós dizermos que não vai afetar. Eu acredito que vai afetar mesmo porque a maioria dos projetos que são discutidos na Câmara Municipal são de iniciativas do Poder Executivo. Nós temos um ou outro projeto do Poder Legislativo, mas a maioria
é do Poder Executivo, é do prefeito. E o prefeito também, ele também estará debruçado na campanha do candidato a sucessor dele. Então, é claro que a dinâmica da Câmara é diferente, os vereadores também estarão preocupados com a reeleição, por isso que eu concordo, pelo menos se eu não concordo com a questão do momento pré-eleitoral, da pré-campanha, da forma que está sendo feita, algo que eu concordo é com os 45 dias de campanha. Você diminui a campanha, eu acho que fica mais barato e também o buraco aí de inatividade da Câmara é menor. Muito bem. Agora, Julinho, esse trabalho na Câmara, é importante também dizer, né? A gente estava falando aqui sobre a rotina do vereador, mas tem muita gente que diz o seguinte, olha, vereador tem vida mansa, uma sessão por semana, só vai de quarta-feira lá de manhã, fica lá das 9 até meio-dia, 1 da tarde, depois não está mais lá, acabou o serviço. Quer dizer, por isso que a fiscalização do cidadão é importante. Tem vereador que tem essa rotina, sim. Tem vereador que tem essa rotina assim, mas tem vereador que não. O Julinho Fusari já disse aqui, a rotina dele é diferenciada. E não é ele que está dizendo aqui, a população tem que fiscalizar, tem que ver se ele está indo mesmo no bairro, se ele está fiscalizando direito às obras, se ele está andando pela cidade como ele está falando que faz, né? Mas é importante que o cidadão preste atenção, porque o trabalho na Câmara, isso é importante, não adianta botar a sessão todo dia, isso não vai trazer nenhum tipo de acréscimo à produtividade do serviço parlamentar, né, Juninho? Explica isso pra gente, por gentileza. É muito importante dizer que na Câmara, a sessão em si, nós vamos votar os projetos. É que vai colocar em discussão e votação os projetos. A impressão que dá é que só trabalha ali, né? E lógico que não. Quantos e quantos projetos do Poder Executivo que desceram, projetos às vezes até que desciam em regime de urgência, né? Que não tinha, inclusive, não tinha nem parecer jurídico. Eu consegui fazer enfrentamento, consegui barrar alguns projetos, né? Eu posso dizer a questão dos alvarás. Eu consegui mostrar inúmeros equívocos que tinha naquele projeto para os demais parlamentares e consegui fazer com que o Poder Executivo retornasse com este projeto e corrigisse o projeto, né? Claro, você passa durante a semana, desce um projeto como esse, você tem que ler o projeto, você tem que ir a fundo, tem que pesquisar as leis que estão caindo, que estão sendo retiradas, leis que eles estão retirando, leis que eram validadas até então, o porquê do projeto, onde está afetando, onde não está afetando, né? E tem projetos que são complicados, né? Quando você muda uma área de zoneamento, quando você... Então tem inúmeros projetos que o vereador, na verdade, ele fica durante a semana inteira, tem alguns projetos que ele precisa ir a fundo, precisa estudar, precisa... e não é simples, né? São projetos, inclusive, alguns complexos. Eu posso aqui dizer, a questão no final do ano, quando a Câmara Municipal, a maioria dos vereadores votaram a favor e aumentaram os impostos ISS e ITBI, tinha um projeto lá também que iria aumentar a taxa de iluminação pública. Opa! E que nenhum dos parlamentares havia detectado isso. Tava lá no texto. Tava lá. Tava no meio, tava no bolo lá. Um projeto lá que era... E vota, passa e vai. Não vi! Né? E nós conseguimos chamar a atenção dos demais parlamentares, né, dessa questão, conseguir colocar uma emenda de minha autoria que coibiu o aumento, a emenda foi aprovada e coibiu o aumento da taxa de iluminação pública, né? Então, é importante que infelizmente, eu que sou um defensor da TV Câmara, claro, TV Câmara a preço justo, TV Câmara correta, né? Eu sou defensor da TV Câmara justamente para poder aproximar o cidadão daquilo que está sendo produzido na Câmara Municipal, né? Se o vereador consegue subir na tribuna e debater uma matéria com qualidade, se ele sabe realmente aquilo que ele está votando ou não. Então, o que você disse, Anderson, é bastante importante. As pessoas precisam de alguma forma, a vida de cada um é muito corrida, olha, eu não tenho como acompanhar, mas hoje rede social, né? A gente tem que, de alguma forma, a gente tem que acompanhar, de fato, como está trabalhando e o que está produzindo o parlamentar. Ele falava em aumento, né? Nós temos que chamar um intervalo comercial, né, Leandro? Rápido, mas daqui a pouco eu quero ouvir o Julinho Fusari sobre a possibilidade do aumento de salário dos vereadores, né? Porque é definida na legislatura anterior, quanto é que vai ganhar o vereador na legislatura seguinte, né? Nós estamos com eleição aí, quem ganhar dos 28 que comporão a próxima Câmara Municipal, tomando posse dia 1º de janeiro de 2017, vão ter um salário novo. Será que vão ter aumento do salário? Isso, e falando em números, Julinho também vai falar a respeito do levantamento Ibope, que foi divulgado, repercutindo muito em São Bernardo do Campo, os números do cenário da corrida pré-eleitoral em São Bernardo do Campo. Tudo isso já, a gente volta em instantes.
De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde, na TVSC, a TV de São Caetano. O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. Estamos de volta ao programa Café com Fatos, especial nesta quarta-feira, falando de São Bernardo do Campo, recebendo aqui em nossos estúdios o vereador, presidente do PPS, Julinho Fusari, que no primeiro bloco falou a respeito do trabalho na Câmara, a Câmara em recesso em São Bernardo, assim como em todos os legislativos do ABC. E agora falar em números, Julinho. O Anderson, aliás, deixou uma questão numérica referente a salário, e eu falei da questão da pesquisa. Quer falar do salário primeiro, Anderson? Começa com a pesquisa. Então, falar da pesquisa, que é o que está repercutindo geral no cenário, exatamente. A gente sabe que nesse momento a pesquisa, ela funciona como um retrato do momento, é uma fotografia. Ela registra exatamente o sentimento. Ainda estamos há um tempo da eleição, muitos indecisos, muitas pessoas ainda não se depararam que estamos às vésperas do período eleitoral, mas é importante para ter uma ideia se cada campanha está conseguindo êxito nessa sua estratégia pré-eleitoral. Nós temos inclusive agora os números aqui, nós temos o quadro, esse é o cenário da pesquisa Ibope Inteligência, o Ibope que divulgou ontem à noite esses números envolvendo a corrida em São Bernardo do Campo. Foram 3 cenários testados, mas esse é o principal porque são os 3 principais pré-candidatos. Alex Manente, do PPS, deputado federal, aparece na liderança com 33%, seguido logo na sequência por Orlando Morando, do PSDB, deputado estadual, num quadro chamado e caracterizado por empate técnico, ou seja, a diferença entre Alex e Orlando não supera a margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Tarcísio Secoli, ex-secretário de Serviços Urbanos, indicado do PT para encabeçar a chapa governista na sucessão do prefeito Luiz Marinho, aparece com 8% das intenções de voto. E por que tem este, digamos, gráfico com estas porcentagens?
Porque as duas anteriores, o primeiro número que aparece é justamente o número retirado da pesquisa do Jornal Diário do Grande ABC, pesquisa divulgada, peço até para a produção colocar novamente, para o pessoal que está em casa acompanhar. Então o primeiro quadro é a pesquisa de dezembro do ano passado do Jornal Diário do Grande ABC, em que aparece Alex com 40,5, Orlando 21,5, Tarcísio 9. O segundo é justamente a pesquisa divulgada pela Rádio Jovem Pan, foi em maio, Anderson. Isso, em maio desse ano. Instituto Paraná de Pesquisa. Isso, Instituto Paraná, 34,5 Alex Manente, 27,9 Orlando Morando, 7,7 Tarcísio e, repito, o último 33,38, justamente os números da pesquisa Ibope Inteligência, números divulgados na noite de ontem. E lá ali embaixo, dá para ver, não sabem, não opinaram, chega a quase 30%, segundo a pesquisa Ibope, ou seja, 1/3 do eleitorado ainda não sabe em quem votar. O que representa esse quadro ou esse cenário de momento, Julinho? Antes de eu falar do cenário, eu vou falar do gráfico. Né? Não existe gráfico. Né? Não existe gráfico. Porque você só pode fazer um gráfico de pesquisa quando a pesquisa ela é feita pelo mesmo instituto. Para fazer a tendência. Lógico, porque daí ele tem o mesmo critério. Isso. Número de mostragem, a forma que se deu essa pesquisa. Aí sim, aí você tem um gráfico. Porque você não pode pegar pesquisas diferentes, de diferentes critérios, e colocar ela dentro de um gráfico e montar um gráfico. Quer dizer, eu poderia pegar outras pesquisas que foram feitas e que foram divulgadas, colocar neste gráfico, o gráfico seria diferente. Mas, falando da pesquisa, que é o importante, independente da questão de qual foi o instituto que fez a pesquisa. E todas mostram, isso é importante destacar, Julinho, que há uma polarização muito clara entre os dois nomes contrários ao PT, dos deputados Alex Manente e Orlando Morando. Umas anteriores com uma diferença maior, outra menor, mas em todas mostram o cenário de Alex e Orlando dominando as intenções de voto. O importante, e aí é importante você conseguir enxergar a pesquisa em si. O que as pesquisas estão nos dizendo é que existe, de fato, hoje na cidade, um sentimento de mudança. Um sentimento de mudança. Este sentimento está claro nas mostragens, nas pesquisas. Outro sentimento que hoje as pesquisas têm nos mostrado é que este sentimento de mudança está depositado no PPS. Está depositado na figura hoje do deputado federal Alex Manente, porque o PPS, de fato, foi o único partido de oposição na Câmara Municipal. Olha, eu poderia citar aqui inúmeras CPIs, enfrentamentos que nós fizemos através do meu mandato, mas o PPS foi o partido que realmente fez oposição na Câmara Municipal. E a população tem acompanhado isso de perto e sabe o quanto nós estamos produzindo um enfrentamento ao PT. Então, se nós temos hoje um partido de oposição na cidade, este partido é o PPS. Muito importante frisar também, Leandro, que em todas as pesquisas o Alex apareceu liderando. Ora, nessa pesquisa apareceu uma diferença tal, na outra pesquisa uma diferença Y, ou na outra, mas o Alex liderou em todas. Nenhum instituto colocou o nosso adversário na frente. Né? Eu até brinco, porque o cara fala, olha, empate técnico, empate técnico. Então nós vamos jogar pelo empate. O Alex vai virar prefeito empatando o jogo. Né? Vai virar prefeito empatando o jogo, porque todas dão empate técnico. Esta mesma margem de erro pode colocar o Alex numa diferença de 10 pontos percentuais. Porque nós estamos colocando a margem de erro a favor do adversário. Mas se colocar a margem de erro contra o adversário, o Alex dá uma diferença de 10 pontos. Nós temos pesquisas que colocam o Alex numa diferença mais confortável. Mas isso não é importante agora. O importante é que nós possamos detectar, através dessas pesquisas, que o Alex, hoje, ele lidera hoje a intenção de voto, e mais importante do que isso, o Alex hoje tem o menor índice de rejeição de todos os postulantes. Né? Então, isso nos dá tranquilidade de dizer que nós estamos no caminho certo. O PPS representa o novo, representa a verdadeira mudança em São Bernardo do Campo. Importante, só aqui complementando com os dados técnicos que são importantíssimos e indispensáveis nesse período, a pesquisa foi feita entre os dias 5 e 7 de julho, margem de erro de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, e índice de confiança 95%, e o registro, que é obrigatório neste ano eleitoral, está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, sob o número SP 06350/2016. Agora, Juninho, outro ponto também importante, a gente falou aqui pesquisa, especialmente pesquisa quantitativa, é o retrato do momento.
E muito se recorda 2008. Nesse mesmo período, em 2008, o então candidato Luiz Marinho, que ganhou a eleição, aparecia em terceiro na pesquisa. Alex e Orlando lideravam, Alex com a bandeira da mudança, assim como Luiz Marinho, Orlando Morando, então candidato governista com apoio do então prefeito William Dibby, e Luiz Marinho por muito pouco não ganhou a eleição no primeiro turno. Então, entre os apoiadores de Tarcísio Século e os simpatizantes do PT, existe o sentimento de que será repetido o que aconteceu em 2008, ou seja, o Tarcísio vai crescer a partir do momento que a máquina entrar para valer na rua e que a campanha oficialmente começar a partir do dia 16 de agosto, tendo em vista que ainda há uma parcela do eleitorado que não definiu o seu voto. Como é que vocês trabalham com isso para identificar até que ponto esse índice de intenção de voto é consolidado ou é algo que pode flutuar? E para complementar, deixa eu encaixar a pergunta do Reinaldo Moura, que é do bairro do Rude Ramos, em São Bernardo, e que participa aqui do programa, está nos acompanhando pela internet. Boa noite para você, Reinaldo. Ele diz assim: vereador, o senhor acredita que com a máquina na mão a candidatura de Tarcísio Século ainda emplaque? Não. Não. Hoje, é o que eu falo, o que nós podemos detectar hoje nas pesquisas é um sentimento de mudança. Hoje, para nós, é claro e notório isso. O sentimento hoje da população é de mudança. Por isso eu não vejo possibilidade, mesmo com máquina, com não máquina. Ora, você pautou algo muito importante, Leandro. Na outra eleição, era uma eleição de 90 dias. Se nós tivéssemos se aquela eleição ela tivesse 40 dias, o segundo turno seria Alex e Orlando. Não seria o Marinho. Eu quero recordar que o Marinho passou, o Alex virou em cima do Orlando já no segundo mês de campanha. Nos 20 dias finais. Ora, então... E a circunstância nacional era completamente diferente. E o Marinho vinha de uma visibilidade de dois ministérios, do Trabalho e da Previdência. Alta, Lula no auge da aprovação. Exatamente. E é muito importante frisar... Economia diferente. E é importante frisar também que isso não é uma disputa de time de futebol. Eu brinco lá, de vez em quando você me vê falar que a questão da festa lá do Parintins, lá da questão do garantido e do caprichoso, né? O boi vermelho e o boi azul. Mas se der um segundo turno Alex e Orlando, vai ser meio Corinthians e Palmeiras, hein? Não, eu acho que nós temos que entender a eleição, e é por isso que eu falo, olha, o PT está dizendo, olha, nós vamos entrar no jogo, que nós vamos... Não é uma disputa de time de futebol. A eleição é uma eleição plebiscitária. Naquela eleição do Marinho, que o PT virou, que o PT cresceu, que o PT... Ora, existia um sentimento de mudança. E o Marinho representava a mudança, que vinha com uma ótima avaliação do governo federal, que trouxe inúmeros ministros apoiando o Marinho aqui. Existia uma estrutura para aprovar um novo e existia um sentimento de mudança. Existia um grupo político fragmentado, que era aquele grupo político construído por Maurício Soares e William Dibby. Quer dizer, então existia todo um cenário de mudança. E as pesquisas já demonstravam que o candidato da máquina, candidato do Dibby, que era o Orlando, demonstrava que ele tinha um teto e tinha uma rejeição muito grande à máquina do William Dibby. Aquela máquina tinha uma rejeição grande. Quer dizer, a avaliação do governo não era boa. Então, hoje o cenário é o contrário para o PT. O PT é a máquina. Então ele tem o bônus de ser máquina, mas ele tem o ônus de ser máquina. Não é verdade? E hoje o PT não tem uma ótima avaliação. Então, isso que eu ia perguntar, o governo não vai... Não, mas o governo em São Bernardo. Porque quando você conversa com o Tarcísio, ele sempre joga esse argumento para discussão. Diz o seguinte, não, eu vou crescer porque o governo Luiz Marinho é bem avaliado pela população. É assim mesmo? Olha, já foi melhor avaliado. Eu acredito que hoje está muito claro e notório todas as denúncias que nós fizemos durante o nosso mandato. Hoje, esse sentimento de mudança está claro. Não só para nós, as pesquisas demonstram isso. As pessoas não querem mais o mesmo. As pessoas querem algo novo, algo que represente mudança de fato, né? E o PT não representa mudança. O PT representa a continuidade, independente de quem seja o candidato. Então, mas se o governo estivesse indo muito bem, a população ia dizer, não, quero continuar, porque está indo bem. Qual candidato... Onde que não está indo bem o governo? Qual candidato governista hoje, ele está em terceiro lugar nas pesquisas? Mesmo com uma avaliação não tão boa. Olha, vocês falaram de São Caetano. O próprio Paulo aqui, para a sua reeleição, mesmo com toda a dificuldade, não é? Ele aparece ali em segundo.
Não é? No ABC só São Bernardo não tem reeleição. Tem que lembrar isso também. Né? Só São Bernardo não tem reeleição, mas tem um candidato que já foi colocado lá atrás, que seria o sucessor do Marinho. Participou de todas as inaugurações, de obras, os principais programas do governo foram feitos em cima dele. Já era para estar no patamar mais alto, você acha? Sem dúvida. Se o governo tivesse bem. Não tem mais tempo. Se nós lembrarmos da eleição do Marinho, das outras eleições atrás, neste momento agora já estava se iniciando o pleito. Não é verdade? Eu não acredito, mesmo porque alguns fatos, e o Marinho sentiu isso na pele esse final de semana, numa final de futebol da Várzea no 1º de maio, o estádio estava lotado, eu não estive lá, mas me relataram isso, que o Marinho foi entregar o troféu, ele foi vaiado por toda a população que lá estava presente, com palavras de fora, show corrupção e por aí vai. É uma marca que colou no PT, essa questão da corrupção. Né? E eu acredito que eles terão uma dificuldade muito grande. Mesmo se tivesse uma ótima avaliação, se tivesse feito um bom governo, o cidadão para ir para a urna hoje e digitar 13 é complicado, não é fácil. Então eu acredito que existe o sentimento de mudança, e hoje esse sentimento de mudança está representado no PPS por tudo aquilo que nós produzimos enquanto oposição na Câmara Municipal no enfrentamento ao PT. Porque olha, Leandro, você aparecer agora e dizer que você é oposição a determinada administração é muito cômodo, porque nós estamos em momento eleitoral. Agora eu pergunto, aonde esteve o PSDB ao longo desses 4 anos? Se o PSDB fez oposição anteriormente também, por que não detectou a questão das irregularidades dos uniformes escolares? Se procede a ideia ou a tese de que um segundo turno em São Bernardo seria protagonizado por Orlando Morando e Alex Manente, quem vai definir a eleição é o eleitor do PT. Olha, eu acredito que eu não coloco o eleitor do PT, eleitor do PSDB, eleitor do PPS. Não é assim que eu enxergo. É aquilo que eu disse, eu não acho que é uma disputa de time de futebol. Eu acredito que é o eleitor que, de alguma forma, votou no candidato do PT. Claro, esses votos irão migrar para alguém. Isso é claro e notório. Mas eu acredito que, inclusive, o Alex, até por ter o menor índice de rejeição entre os postulantes, tem tudo para poder estar angariando esses votos. Muito bem, estamos aqui com o vereador Julinho Fusari, presidente do PPS em São Bernardo do Campo, discutindo aqui os temas importantes da cidade. Ainda nesta edição, já ele vai falar sobre o aumento de salário de vereadores. Quero também chamar a atenção de que o Julinho está aqui como representante do PPS e um defensor da pré-candidatura de Alex Manente, mas nós gostaríamos de ter, inclusive, a presença aqui para um debate de alguém que defende a pré-candidatura de Orlando Morando, mas infelizmente tanto vereadores como pessoas próximas a Orlando Morando, nenhum deles pôde atender o nosso convite, tinham outros compromissos e não estão presentes aqui no nosso Café com Fatos. Vamos para mais um rápido intervalo, a gente volta já para o último bloco de conversa aqui com o Julinho Fusari. Não sai daí. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história, do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços.
É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde. Na TVSC, a TV de São Caetano. Intervalo rápido, estamos de volta aqui no nosso Café com Fatos, entrevistando o vereador Julinho Fusari, presidente do PPS em São Bernardo do Campo. Ficou no ar ainda a pergunta sobre a questão do aumento de salário de vereadores, né? As câmaras municipais estão discutindo o tema, definindo o que vai ocorrer a partir da próxima legislatura, em 1º de janeiro de 2017. É assim que funciona. Os atuais vereadores, no último ano de mandato, definem o que vai acontecer com o salário dos próximos, né? E levando em consideração aí o período de 4 anos, né? 3 anos e um pouquinho mais de mandato, se for levado em consideração inflação, reposição dos valores e tal, o salário dos vereadores, salvo engano, me corrija aqui se eu estiver errado, Julinho, sobe arredondando de 15 para 19, é isso? Quase 19. Quase 19, né? E qual é o teu posicionamento a respeito? Porque aguardava-se que em São Bernardo essa discussão pudesse ser feita antes do recesso, né? E o presidente da casa verificou que havia um prazo maior para isso. Então, vamos deixar mais para frente. Em setembro a gente volta a conversar. Mas o Julinho já se posicionou a respeito. O que você pensa, Julinho? Por isso que, por conta disso, eu me posicionei bem lá atrás. Eu já havia me posicionado e, mais uma vez, eu falei para os veículos de comunicação que o meu voto seria não. Eu voto não ao aumento de salário para os vereadores. Eu entendo de se tratar de reposição, eu entendo o argumento de quem defende, tá? Mas é inadmissível e incoerente você votar ou discutir aumento de salário para político, seja ele qual for, no momento de crise, recessão e desemprego que o país atravessa. É inaceitável. É importante frisar que a Câmara Municipal aumentou o salário do prefeito Luiz Marinho em mais de 20%. Você foi contra? Eu fui contra, votei contra, o PPS votou contra. Inclusive nós fizemos uma reunião com a bancada para poder votar contra o aumento de salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Nós fechamos questão, nós inclusive até discutimos isso também com o deputado, com o Alex, que nós iríamos votar desta maneira, porque quer queira, quer não, isso também iria de repente afetá-lo, porque ele lidera as pesquisas hoje de intenção de voto para prefeito, pode ser o próximo prefeito da cidade, né, isso impactar no salário dele, e ele concordou. Ele disse, realmente vocês têm razão, nós temos que votar não a essa questão, fechamos questão, votamos contra o aumento de salário do prefeito. Hoje, não é segredo para ninguém que o prefeito Luiz Marinho é um dos políticos mais bem pagos do país. Ele ganha mais do que qualquer governador de estado, ganha mais do que qualquer prefeito. Como pode isso? É inadmissível, ele só ganha menos do que o presidente da República, R$300 a menos. Nossa. Quer dizer, a questão do vice-prefeito, que tem um programa de televisão, que já abandonou a política faz tempo aqui em São Bernardo do Campo e continua recebendo salário com aumento. E a Câmara Municipal, os vereadores, em sua maioria, não pode dizer, olha, nós não tínhamos como dar aumento para o prefeito e não dar para o vice-prefeito. Nós não tínhamos como dar aumento para o vice-prefeito, para o prefeito e não dar para o secretário. Mentira. Porque eu, de uma forma, claro, usei de todas as formas regimentais possíveis, eu apresentei 3 emendas ao projeto de lei. Uma emenda que subtraía o aumento do prefeito. Na outra emenda, subtraía o aumento do vice-prefeito. E na outra emenda, subtraía o aumento dos secretários. Isso deu a possibilidade dos vereadores votarem de maneira separada essas emendas. Então eles poderiam ter aumentado o salário do prefeito e não ter aumentado o salário do vice-prefeito, que não dá expediente na nossa cidade. Eles poderiam ter votado a favor do aumento do salário do prefeito e não ter votado no aumento do salário dos secretários. Ou eles poderiam ter votado no aumento do salário só dos secretários e não ter votado no aumento do salário do prefeito e do vice-prefeito. Assim como também eles poderiam ter feito como nós fizemos, não votado aumento de salário para ninguém. E foi o que nós fizemos. Nem para o prefeito, nem para o vice-prefeito, nem para o secretário. Tem alguns vereadores que estão na rua sendo cobrados por ter votado e aprovado o aumento de salário do prefeito, do vice-prefeito e do secretário. E eles estão dizendo que, olha, eu votei porque tinha que votar também o aumento de salário para o funcionalismo público. Quero aqui deixar o recado. É uma inverdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O aumento de salário do funcionalismo nós votamos 2, 3 meses antes
do aumento de salário do prefeito, vice-prefeito e secretário. E o meu posicionamento, enquanto parlamentar, enquanto cidadão de São Bernardo do Campo, é contra. O meu voto será não. Eu votarei contra o aumento de salário dos vereadores. Não irei discutir aumento de salário enquanto nós estivermos passando por esta crise. Crise de desemprego, de recessão, de altos juros, onde as pessoas todos os dias nos procuram, seja através da rede social ou no nosso gabinete, pedindo, clamando por emprego. Pois não. O Julinho Fusari vai responder agora mais uma pergunta aqui de internauta, de telespectador, agradecendo a Simone Rossi, que mora no centro de São Bernardo do Campo. Boa noite para você, Simone. E ela, na questão do contexto eleitoral, diz aqui o seguinte: o deputado Alex Manente agora quer posar de crítico ferrenho ao PT, mas quando foi conveniente para ele, o PT era aliado. Como é que o senhor responde a isso, vereador Julinho? Só para falar, foi referência a 2008, no apoio do Alex no segundo turno, à candidatura do Marinho. É importante que vocês frisaram no início. Naquela ocasião, eu não participei daquela eleição, mas o Alex, naquela ocasião, ele foi candidato a prefeito. E ele pregava a mudança. E a mudança não era o candidato do PSDB. A mudança era o Alex. O Alex não foi para o segundo turno, continuou apoiando a mudança, que era o candidato Marinho. É importante dizer isso, porque parece... As pessoas começam a cravar, olha, o Alex apoiou, o Alex... Não, o Alex, ele foi candidato. Agora, o nosso adversário, que tem espalhado isto pela cidade, né, eu quero aqui também deixar a pergunta no ar. Aonde ele esteve no ano de 2012, que não participou das eleições, aonde o candidato do PT tinha o maior índice de aprovação e que tinha uma eleição segura para ir para as urnas. Aonde ele esteve que não participou daquelas eleições, não apoiou o Alex e não saiu candidato. Mais uma pergunta: se o Alex, em algum momento, apoiou um candidato do PT, não é diferente do nosso adversário, que apoiou o candidato do PT em Santo André. O seu afilhado, inclusive, foi secretário do prefeito de Santo André até esses dias. Então, ora, vim pousar, dizer que não apoiou, que apoiou, olha, isso né? E mais uma vez eu digo, nós do PPS fomos um único partido de oposição na Câmara Municipal. Mesmo porque o PSDB vai ter que levar, durante todo o pleito, vai ter que explicar para a população o porquê o PSDB não assinou a minha CPI, a CPI dos uniformes, a CPI do PPS, que comprovou irregularidades e desvio de mais de 15 milhões de reais. Por que o PSDB, naquela ocasião, não assinou a CPI dos uniformes? Né? E eu não vi, em momento algum, o candidato hoje do PSDB vir a público cobrando do vereador do PSDB que não assinou a CPI dos uniformes. Eu não vi. Então, agora é fácil se dizer oposição. Mas durante os 4 anos... Juninho, qual o melhor vice para o deputado Alex Manente na pré-candidatura e depois candidatura após convenções a prefeito? Admir Ferro, Davanzo ou Cabreira? E a Dolores Dalcin, do bairro dos Casa, também pergunta: até que ponto a escolha dos vices pode ser decisiva para os candidatos em São Bernardo? Olha, eu fico bastante contente porque nós temos um quadro amplo aí de vices, né? Você, inclusive, está econômico, viu, Leandro? Porque nós temos também... A lista é maior? A lista é maior. Nós temos, por exemplo, o DEM, que apresenta o Mauro, que representa o segmento das indústrias, né? O PV, que é um partido também que tem uma história, né? Um partido emblemático, que declarou apoio também ao Alex e que também luta para poder indicar o vice. Quando... É isso que eu digo. Hoje o Alex e o PPS é o partido que hoje reúne o maior quadro de apoios. Você imagina que nós fechamos este momento, as janelas aí, esse período aí, e pode chegar mais alguém ainda de última hora, mas nós temos hoje vereadores com mandato na Câmara Municipal, 9 vereadores apoiando a eleição do Alex Manente. Enquanto o nosso adversário hoje, direto, que aparece em segundo lugar nas pesquisas, ele conseguiu só apenas apoio de 4 vereadores. Nós temos partidos que estão hoje na nossa aliança, partidos emblemáticos, né? Como o PSB do vice-governador do estado, o DEM, que é um partido muito forte. Nós temos o PRB, que tem 2 vereadores hoje na Câmara Municipal, que leva a comunidade evangélica apoiando o deputado também. Tem o Ministério do Desenvolvimento. Tem o Ministério do Desenvolvimento. Então nós temos assim, nós não temos siglas, nós temos partidos que têm peso realmente e que vieram numa proposta hoje de poder trazer uma transformação para a cidade. Então nós temos hoje não só condições e quadro para disputar uma eleição,
Nós temos quadro hoje para governar a cidade. É importante frisar isso. Agora, o vice é uma questão que, como inclusive o Alex disse, nós estamos debatendo, todos os presidentes de partido estão debatendo isso, nós estamos fazendo uma pesquisa quali também, nós vamos nos debruçar sobre isso e no momento oportuno sairá um nome. O mais importante é que seja um nome de consenso. O Alex terá peso também nessa decisão, claro, o vice é dele, né? Mas o nome tem que ser um nome de consenso, um nome que irá agregar, né? E que irá ajudar nós ganharmos a eleição. O mais importante, Leandro, é que tenha realmente, seja algo que saia aí de uma forma natural, tranquila, e que a gente possa fazer... Vai ficar para os 48 mesmo, bem às vésperas da convenção, ou tem chance de até domingo a gente saber? Eu acredito que não tem necessidade de pressa, mesmo porque as pesquisas mesmo, elas estão ao nosso favor. Nós não temos necessidade... Aliás, o PPS agendou a convenção já ou ainda não? Nós faremos a nossa convenção dentro da última semana permitida. Então, vai ficar para agosto. Entre o dia 31 de julho ao dia 5 de agosto, tá? Por enquanto... Bom, vamos continuar com matéria até o dia 5. Mas vamos mesmo. Antes de encerrar, viu, ainda dá tempo de fazer uma pergunta aqui. Na linha da fiscalização do vereador Julinho Fusari, a Vivian, que mora na região do Jardim do Mar, perto ali do centro, está perguntando sobre as obras do drenar. O vereador Julinho Fusari fez uma denúncia há algum tempo sobre o abandono dessas obras e a paralisação dos trabalhos por parte das empreiteiras. A prefeitura tem dito que a obra foi retomada, inclusive o prefeito Luiz Marinho, em entrevista recente para a gente, disse que tem trabalhador lá em 3 turnos, 24 horas por dia, que o povo não vê porque eles estão embaixo da terra lá no túnel. E mantém o dia 31 de dezembro deste ano como data limite para a entrega de todas as obras, inclusive o piscinão do Paço. É isso mesmo, vereador? O senhor que tem feito a fiscalização, está andando na velocidade que a população gostaria, que o senhor gostaria e que o prefeito também, espero, gostaria? Não? Olha, esta obra não é feita totalmente, inclusive a menor parte dela é feita no método não destrutivo, que é debaixo da terra. É a menor parte dela. Eu, então, quero pedir para o prefeito para que ele converse com quem está planejando essa obra para tirar esse trabalhador debaixo da terra, colocar eles ali no piscinão, porque tem muita coisa a ser feita naquela obra, né? E eu convido também todo e qualquer munícipe que ainda tenha dúvida sobre essa obra, que possa ir lá no Paço Municipal e possa olhar se existe grande movimentação de trabalhadores ali no piscinão. Infelizmente, não só o drenar, mas todas as obras da nossa cidade estão paralisadas, causando um sério prejuízo à população da nossa cidade. Corredor Leste-Oeste, os moradores, Parque dos Pássaros, o pessoal que mora ali no Cooperativa e toda aquela região, estão realmente com muitos problemas por conta dessa obra. Mas está parada por quê? Não tem dinheiro federal? É isso? A Dilma não está mais lá, o PT não está no comando, não vem mais dinheiro, é isso? Olha, mas esteve até há pouco. E por que o dinheiro não chegou também? Porque as obras não estão paradas agora. Já estavam antes. Já veio paralisadas há muito tempo, e nós vemos discutindo essa questão das obras paralisadas na cidade. Né? Infelizmente, e aí eu asseguro isso, eu cravo isso. O prefeito irá acabar este ano, o prefeito Luiz Marinho irá acabar a gestão dele, não irá entregar o piscinão do Paço, pronto. Não irá entregar nem parte desse corredor leste-oeste. E o próximo prefeito, como é que faz? Olha, nós teremos que, isso nós já estamos discutindo internamente. Nós precisamos enxugar a máquina pública. O PT, quando assumiu a nossa cidade, criou inúmeros cargos aí. Por exemplo, secretarias adjunto. Nós temos um secretário hoje e um secretário adjunto. Desmembrou pastas. Por exemplo, nós tínhamos uma secretaria de Educação e Cultura. Hoje nós temos um secretário de Educação e um de Cultura. E um adjunto para cada um deles. Nós precisamos enxugar a máquina pública, diminuir essa questão de cargos comissionados, né? Combater a corrupção. Vai acabar com os adjuntos? Né? Nós temos que acabar. Nós temos que acabar com inúmeros cargos. Né? Nós temos que combater a corrupção, aí sobra dinheiro. Sobra dinheiro para a gente poder finalizar essa obra e dar um serviço público de qualidade para a nossa população. E mais importante frisar o seguinte, o Alex tem trânsito, tanto no governo federal como no governo estadual. E isso é o único candidato que terá condições de trazer recursos do governo federal e do governo estadual para a nossa cidade para poder finalizar essas obras. Muito bem. Chegamos aqui aos instantes finais, Julinho Fusari. Só antes mais um detalhe, Julinho, em relação a isso. A convenção não tem data marcada, mas a ideia é fazer com todos os partidos aliados no mesmo dia ou ir fazendo em datas diferentes até o dia 5 de agosto e fechar com a convenção do PPS?
Nós estamos discutindo este Ainda formato não tá ainda não está fechado, nós discutimos inclusive essa semana, caminhou bastante essa semana, mas ainda não fechamos questão, até por conta disso, por respeito aos demais partidos, aos demais presidentes de partido, como nós não fechamos questão nesse sentido, eu prefiro não cravar ainda, Leandro, de que formato nós faremos. Tá na fase final de... Está na fase final, acredito que essa definição. próxima semana aí a gente define como será. Tudo para os 48, é isso. Tá bom. A semana que vem promete. A semana que vem Só não vai fazer igual em São Caetano, e aí São Bernardo colocar todo mundo no mesmo dia também. Isso não, aí você mata os jornalistas políticos aqui. Como faz para cobrir tudo isso, né? Julinho, foi um grande prazer recebê-lo, obrigado pela gentileza do aceite do convite, fique à vontade para suas palavras finais a quem nos acompanha aqui na internet, nos televisores de São Caetano do Sul. Boa sorte aí na caminhada, a gente volta a conversar oportunamente, viu? Obrigado, quero agradecer mais uma vez você, Anderson, pelo carinho que você sempre tem com a gente, pelo convite que nos foi feito. Agradecer o Leandro Amaral, também parceiro que tem acompanhado a gente lá na Câmara Municipal. Agradecer a todos os telespectadores e dizer que eu estarei sempre à disposição da nossa população e também quero deixar um convite. Acompanhem o mandato dos parlamentares na Câmara Municipal. Acompanhem de que forma está trabalhando e atuando os vereadores. É muito importante que vocês pesquisem antes de entregar o seu voto a alguém. É muito importante isso. E também dizer que o PPS hoje representa a mudança na nossa cidade, através da pré-candidatura do deputado federal Alex Manente, e que vocês possam aí ver o currículo deste jovem deputado, que já produziu muito para a nossa cidade e tenho certeza tem tudo para ser o próximo prefeito da cidade. Obrigado você que nos acompanha em casa, no seu trabalho, na internet, no celular, onde quer que você esteja. E Anderson, o nosso compromisso de voltar na próxima quarta-feira, se Deus quiser, com mais informações, com mais atualização aqui do cenário político, que muda a todo instante, mas isso, sem dúvida alguma, deixa ainda mais emocionante e, claro, sempre com a sua participação mais próxima. Tudo isso só tem representatividade, tudo isso só tem repercussão se o cidadão de bem acompanha de perto e cobra o seu representante. Seja o vereador na Câmara, seja o prefeito no comando do Executivo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço, gente. Nos assistam aí no YouTube, em horários alternativos. Não tem desculpa para perder o Café com Fatos. Abração. Tchau.